Olá, agricultoras, agricultores, agentes comunitários rurais que fazem o projeto Bahia Produtiva nos territórios da Bacia do Rio Corrente e do Velho Chico, no oeste da Bahia. Neste período em que é necessário manter o isolamento social, né, o conjunto de cuidados para se proteger da pandemia do Covid-19, nós estamos realizando uma série de atividades à distância. Essas atividades são o atendimento remoto, onde nós estabelecemos contato com a diretoria ou agricultores da sua associação, para atendimento de demandas relativas ao projeto e orientação técnica. Também o atendimento ao agente comunitário rural, em atendimentos específicos, individualizados, mas a gente tem promovido também videoconferências e outras atividades com os jovens ACRs, né? E também nós temos promovido a produção de conteúdos, a produção de materiais escritos, que já estão sendo distribuídos para vocês, e a produção de videoaulas. Nessa videoaula aqui, nós vamos iniciar uma série de 3 vídeos, onde o tema é oportunidades de mercado para agricultores familiares e suas organizações. Essa primeira conversa aqui, nós vamos centrar a nossa atenção em um programa de compra específico, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, né, o PAA. Mas antes de falar aí de maneira mais cuidadosa, mais atenta do PAA, é importante a gente contextualizar um pouco o cenário em que estamos metidos, né? O cenário aí da pandemia do Covid-19. Então, assim, iniciativas de política pública para o enfrentamento do Covid, é importante considerar aí que há um esforço do setor público, há um esforço do governo do estado, há um esforço dos governos de modo geral no enfrentamento da pandemia, mas é importante considerar que há uma postura bastante ativa do governo do estado no sentido de orientar procedimentos, né, sugerindo aí, implementando políticas, implementando ações efetivas para proteger as pessoas nesse período, né, de crise, né. Uma coisa que a gente precisa considerar para entender até de maneira mais clara a realidade que a gente enfrenta agora é um processo que a gente vem vivendo nos últimos anos de congelamento dos orçamentos, né? Então, assim, você tem no campo aí das políticas públicas para a agricultura familiar, o PA, por exemplo, que é o tema da nossa videoaula aqui, ele estava praticamente paralisado nos últimos anos, né? 2019 ele aconteceu, mas numa proporção muito pequena. Então, havia uma situação de paralisia dessas políticas públicas de comercialização que beneficiavam a agricultura familiar, né? E aí, no contexto da pandemia, esse programa, né, o PA, ele é abastecido com orçamento num esforço de atender novamente, que é o princípio dele, né? Você atende aqui a necessidade de ampliar alternativas de mercado para a agricultura familiar, e, do outro lado, você garante abastecimento de alimentos para equipamentos públicos, como asilos, enfim, a cesta básica que a Secretaria de Assistência Social do município faz, né? Então, assim, você tem um esforço que atende os dois lados, mas que, na nossa avaliação, provavelmente vai precisar ser aumentado, né? Porque a crise, ela é maior do que o orçamento que está disponível para o PA, né? Então, a gente acredita que ainda é pouco, né, nesse contexto, né, considerando a gravidade da situação que estamos vivendo e também considerando o passivo aí, né, você tem 2, 3 anos aí de paralisia do PAA e de outras políticas públicas que apoiavam a agricultura familiar
e que agora o esforço precisa ser muito maior do que seria se tivesse sido mantidas aquelas políticas, né? Nós temos uma situação aí de escola sem aula, então o cenário das compras públicas, de modo geral, ele é um cenário que está bagunçado, né? Você tem muita cooperativa que não está conseguindo entregar para a prefeitura, porque, né, não tem mais a escola funcionando, não tem como cumprir os contratos, né? Então, há um problema aí colocado nas compras públicas por conta das escolas sem aula. Isso não tem a ver com PA, mas tem a ver com o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Fechamento de negócios e crise, então você tem um problema aí de demanda, de modo geral, né? Quer dizer, as pessoas estão comprando menos, né? Não estão indo a restaurante, né? Então, isso provocou em muitas regiões do Brasil, né, a perda de produção da agricultura familiar, né? Você tem agricultor passando trator em cima de horta porque não está conseguindo vender essa produção, né? E um certo reposicionamento do consumidor, né? Isso tanto no setor público como no privado. Assim, no setor privado, o consumidor está com novas exigências, ele está, você veja, o comércio de produtos orgânicos está crescendo de uma maneira mais acelerada nesse período da pandemia. As pessoas têm que começar a se preocupar com o alimento que estão adquirindo. E o setor público, ele já vinha num processo de mudança e até endurecimento de algumas exigências com relação à qualidade, rastreabilidade, né, contaminantes e tudo mais, e a pandemia mostra que isso é acertado e que provavelmente não vai ter mudança nesse cenário, ou seja, vai continuar se mantendo aí a necessidade de controle sobre qualidade e tudo mais, né? E aí, gente, as compras públicas, de modo geral, ela no Brasil, que são compras da agricultura familiar, específicas para a agricultura familiar, elas têm dois programas a principal referência. Assim, é o Programa de Aquisição de Alimento e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Nós reservamos o tempo específico de um vídeo desses para falar sobre o PNAE, então a gente vai conversar mais adiante sobre ele. Agora, PA. O PA, assim, no bojo, né, na raiz do PA, mas na ideia de compras públicas da agricultura familiar de modo geral, tem aí a intenção de estimular circuitos locais de produção e comercialização. O que é isso? É o produtor, o agricultor que produziu um alimento aqui, mas esse alimento ele foi pertinho, foi atender uma família aqui pertinho, na cidade mesmo, né? Aquela família que está precisando do alimento lá na periferia da cidade, ou o equipamento público, né, o asilo, a creche, enfim, que está aqui na cidade e que recebeu esse alimento. Então, não precisou viajar de caminhão, atravessar aí o estado para chegar até o consumidor final. Há uma proximidade entre quem plantou e quem comeu o alimento. O abastecimento de equipamentos públicos, né, quer dizer, você tem uma intenção do PA que é atender lá a cesta básica da assistência social, né, atender as entidades que a prefeitura apoia nessa área de alimentação. Promover a alimentação saudável, né, você tem, por conta dessa proximidade e também da valorização dessa cultura alimentar local, né, você valoriza os produtos do lugar, então você com certeza promove a alimentação saudável. O objetivo de promover a geração de renda para agricultores familiares, assentados, povos e comunidades tradicionais, enfim, indígenas, quilombolas, a ampliação dos canais de comercialização da agricultura familiar. Então, se a cooperativa tem aqui uma prática de comércio que é com a feira, por exemplo, a partir do momento que abre-se a oportunidade do PA, ela tem a feira e o PA. Então, ampliou os canais, as oportunidades de comercialização. E, por fim, segurança alimentar e nutricional, tanto para quem recebe o alimento na cidade, mas também para o agricultor, que, na medida que ele tem mais oportunidades de comercialização, a primeira mesa que fica mais colorida, com mais fartura, é a mesa do agricultor, né? Então,
esses programas, eles têm essa característica de fomentar aí a produção e de também impactar positivamente, né, impactar de maneira bem legal a segurança alimentar e nutricional. Alimentar é a disponibilidade de alimento, ou seja, tem comida todo dia, e a segurança nutricional, esse alimento é um alimento seguro, nutritivo, que vai fazer bem para o corpo, né? O PA, ele tem 5 modalidades, aqui tem 5 bolinhas aqui nessa imagem, mas é que o compra com doação simultânea e o leite, eles têm um funcionamento parecido, né? Então, tem compra direta, formação de estoques e compra institucional, além do compra com doação simultânea e do PA leite. Doação simultânea e o leite, a origem do recurso é o Ministério da Cidadania, a operacionalização ele é feita pelos estados, pela Conab e pelos municípios, né? Então, o destino final sempre é a população em situação de insegurança alimentar e nutricional. Já o compra direta, ele é uma ação mais pontual da Conab, né, com recurso do Ministério da Cidadania e do Ministério da Agricultura, ou para regular estoque público, né, para regular preço, regular estoque público, ou para atender a uma situação emergencial, por exemplo, dá uma enchente lá na Amazônia, aí lança o edital de chamada pública para comprar feijão para formar a cesta básica, né, quer dizer, é uma coisa mais pontual. O compra institucional, ele é uma ação de órgãos públicos que fornecem alimentação. Então, por exemplo, o IFE, que tem lá um restaurante dentro da sua escola, a Marinha, o Exército, que fornecem alimentação para os soldados, né? Então, ele precisa comprar alimento. O compra institucional permite que o Exército, ao invés de comprar por um processo de licitação, faça uma dispensa de licitação, lance um edital de chamada pública e compre diretamente da agricultura familiar, né? E, por fim, a formação de estoque, que é capital de giro. Então, pensa que tem, por exemplo, uma cooperativa com 20 sócios que produzem feijão. Estes agricultores, na época da safra, eles têm normalmente um preço mais baixo, né? Na hora que está colhendo ali, acaba sendo o preço normalmente acaba ficando mais baixo. A cooperativa pega a formação de estoque, compra esse feijão à vista do agricultor, armazena isso, né? Então, na entre safra, vende esse feijão a um preço melhor, paga a Conab e ainda reparte uma sobra para o agricultor. Esse é o objetivo, assim, é um dos sentidos aí que estão na base da formação de estoque, né? Permitir esse financiamento de estoques para a cooperativa e para a associação, né? Então, a grosso modo, o PA é isso, essa é a fotografia do PA. Nós não vamos entrar aqui em operacionalização dele, né, mas vamos falar um pouco aqui sobre o seguinte. Objetivo do PA: promover o acesso à alimentação adequada às populações em situação de insegurança alimentar e nutricional com produtos da agricultura familiar. Estímulo à diversificação produtiva, ou seja, se tem o PAA, como ele recebe todos os alimentos de quintal, então se espera que o agricultor plante de tudo, né? Inclusão econômica e social, com fomento à produção sustentável, a comercialização e o consumo por meio do fortalecimento da agricultura familiar. Então, essa coisa da inclusão econômica, interessante que o PA, ele promove, inclusive, ele promoveu, né, ao longo do tempo dele, inclusive a inclusão bancária, né? Muita gente que começou a participar do PA, muito agricultor que começou a participar do PA, não tinha conta em banco, né? Então, na medida que foi acontecendo o PA e a associação pagava via depósito bancário, estimulou, inclusive, a abertura em banco, né, a habilitação depois para acesso a crédito. Então, ele realmente promove essa inclusão econômica, né, ele tem um efeito sobre isso. Fortalecimento do associativismo e da cooperação, né, se a Conab só faz contrato com associação e cooperativa, então, se o agricultor não está numa associação, não está numa cooperativa, ele não pega esse PA, ele pode pegar outros que não passam por associação, mas esse ele não pode pegar, né? Abrir portas para outros mercados, então, se a associação está praticando a comercialização a partir do PA, ela pode criar expertise, né? Ela pode criar capacidades para depois alçar novos voos, né? Voar mais longe, né? E aí, gente,
para aprofundar mesmo no PA, entender a parte mais operacional, o beabá ali do PA, aí tem o site da Conab, na parte de agricultura familiar tem todo o funcionamento do PA, né? Então, eu coloquei só o exemplo aqui do compra com doação simultânea, que é o que o pessoal mais conhece, e do formação de estoque. Nessa informação ali do manual de operações da Conab, que é o MOC, em as normas, toda a papelada que precisa juntar para apresentar a proposta de venda e tudo mais. Então, o ACR, né, o Agente Comunitário Rural, que for se aprimorar, né, nesse processo, ele tem todas as informações aqui, e na medida que forem elaborando propostas, ou forem construindo as suas propostas, chamem a equipe técnica que a gente vai estar à disposição para construir junto com vocês. Agora, tem uma segunda estratégia que é interessante adotar, que é o seguinte, porque o PA compra com doação simultânea, especificamente, via Conab, ele pode não ter recurso suficiente, tem sempre esse limite orçamentário, né? Então, depois que diluiu esse 500 milhões aí que veio para o PA esse ano, no período da pandemia, quando distribuiu pelos estados e pelos municípios, né, vai ficar pouquinho, porque, veja, são 5 mil e tantos municípios, né, quer dizer, se dividir 500 milhões por isso tudo, e pelo número de associações e cooperativas que tem, quer dizer, propostas que forem chegar ali para a Conab, você vai ver que não vai sobrar dinheiro, né, vai ser pouca grana. Então, existe uma maneira de a prefeitura demandar diretamente do Ministério da Cidadania o recurso do PA, e a prefeitura municipal, executar esse programa. Sim, o Estado também. O Estado da Bahia, eu creio que já tenha um movimento nesse sentido, né, de criar as ações por parte do Estado, mas busque aí no seu município dialogar com o secretário de Agricultura do seu município, com o secretário, a secretária de Assistência Social, e proponha, diga, olha, como é que tá? Vocês já pensaram em fazer o termo de adesão com o Ministério da Cidadania e pegar o PA para executar aqui no município? Então, assim, acho que essa provocação pode ser interessante, mesmo que mas o Ministério da Cidadania também não tem dinheiro, mas é importante ter essa disposição, né, essa busca, apresentar essa demanda, porque na medida que essa demanda é apresentada, vai se buscar alternativas para alcançar ela, né? Então, é importante dialogar com o seu prefeito, com o seu secretário, no sentido de motivá-los a apresentar o termo de adesão para o Ministério da Cidadania. Também sugiro que vocês procurem, junto com o secretário de Agricultura e a Prefeitura Municipal, ver como é que está a composição dos conselhos municipais, como é que está a composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, como é que está a composição do Conselho Municipal de Alimentação Escolar, que tem uma função importante na condução, nas decisões sobre o PNAE, né? Como é que está a composição do Conselho de Segurança Alimentar, onde houver, porque vocês têm direito a ocupar cadeira nestes conselhos, né? Quer dizer, vocês, enquanto sociedade civil, as associações, cooperativas, podem demandar cadeira, podem ser membros desses conselhos. E é importante que vocês se apresentem para esses conselhos, no sentido de que vocês tenham representação da agricultura familiar ali, dando ideia, fiscalizando a aplicação do dinheiro público, né? Questionando a aplicação do dinheiro público quando precisar questionar, né? E também, em muitos lugares, vocês vão perceber que é dando vida para o conselho, né? Porque essa é uma realidade de muitos conselhos, de serem conselhos, o pessoal brinca, né? Conselho chapa branca, né? Ele existe ali, mas a participação é muito pequena da sociedade civil, então tá tudo certo, tá tudo em casa, né? Tá tudo tranquilo, só que na medida que os conselhos, eles não têm essa presença das organizações da agricultura familiar, né, dizendo, olha, vamos trazer o PA, vamos fazer o PA, vamos fazer assim, olha, gente, está aqui a nossa capacidade de produção, que tal abrir mercado para isso?
Quer dizer, acaba acontecendo um distanciamento entre quem conduz essas políticas públicas e quem é beneficiário delas, que é, no caso, o agricultor, a agricultora, que deveria ser, né, o beneficiário direto dessas políticas. Então, é importante que vocês participem, monitorem, né, essas políticas, como o PA, elas não são bondade, elas são obrigação do Estado, elas são o resultado de um processo de luta muito intenso da agricultura familiar. É importante lembrar dos agricultores que, ao longo dos anos 1990, marcharam, lutaram, reclamaram, questionaram, né, apanharam da polícia em marcha por aí, né, para conseguir chegar no momento de ter políticas como essas, né, que atendem a agricultura familiar. Então, nenhuma dessas políticas, nem o Pronaf lá atrás, menos ainda o Pronaf, né, é fruto de bondade. É tudo fruto de conquista, é fruto de muita luta dos agricultores familiares. Então, é importante que a gente cuide desses programas. Eles são nossos, eles são da agricultura familiar e eles precisam ser cuidados, eles precisam ser valorizados e precisa se estar atento para que se mantenha, né? Então, na próxima videoaula, nós vamos falar um pouco sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar e fecharemos aí um ciclo de 3 vídeos falando sobre oportunidades de mercado para agricultores familiares e suas organizações. Do PA era isso. Muito obrigado. A TER à distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.